Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje vai ser dada a primeira aula no hashtag Anatomia Humana. Para isso então a aula vai ser inteiramente prática, no qual vai ser abordado os termos de comparação e relação, bem como a divisão do corpo humano. Para isso então vai ser utilizado um modelo didático super fácil de ser encontrado, com uma bonequinha como essa aqui, no qual vocês vão poder delimitar as regiões do corpo humano, bem como aí entender o que seria lateral, medial, distal, proximal, enfim. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta. Voltando aqui para esse de gravação, primeira coisa que vocês têm que fazer é traçar uma linha mediana na boneca. Para isso, então, eu vou estar utilizando a canetinha vermelha. Vamos lá, então? Olha só. O ideal é que vocês comecem aqui, ó, pela face da boneca, ok? E aí, continuem, contornem pela região anterior, pelo peito aqui da boneca, ok? E vão ali, ó, contornem pela região do períneo, vão até chegar e encontrar com a sua linha correspondente, ok? Então, vou fazer aqui no cantinho, vocês fazem aí em casa, né? Vai rodar um vídeo um pouquinho mais rápido aí, né? Pra não atrasar aí pra vocês, tá bom? Pois bem, tá pronto aqui nosso modelinho, tá? Então, eu fiz ali uma linha mediana. Por que essa linha mediana? Agora, vem a segunda atividade aí pra vocês. De um lado, então aqui eu vou escolher o lado direito, eu vou dividir esse corpo em regiões. Assim, cabeça, pescoço, tronco e os membros. Então, primeira coisa, vocês vão identificar aqui na cabeça, né? Vou escrever a palavra cabeça, ok? Então, aqui é a cabeça, ok? Constituída aí pela face, pelo crânio. Só lembrando que ela é subdividida. E aí vem, então, o pescoço, ok? Constituído aí pelas vértebras cervicais. E aí, então, vocês vão colocar a palavra tronco. O tronco, ele vai ser dividido em regiões, como tórax, abdômen. É dividido também em pelve e o dorso. E aí vem, então, os membros. Membro superior e membro inferior. Vamos colocar, então, as palavras? Começaremos aí pela cabeça. Olha lá. Então, nós vamos escolher o lado direito. Não é para fazer nos dois lados, ok? Só no lado direito. Vamos lá? Prontinho. Já colocamos lá a palavra cabeça. Pronto. Então, já delimitamos aí, né? Lado direito, cabeça. O outro lado ainda deixa quieto, porque depois vamos trabalhar com esse lado aí, tá bom? Agora, então, nós vamos delimitar a parte do pescoço, ok? Só a parte do pescoço. Então, vamos lá fazer um risco para o pescoço. Então, aqui, ó, observem. Só essa porção aqui é o pescoço, no qual vai ser contido pelas vértebras cervicais, tá? Então, o pescoço liga a cabeça ao tronco, então vocês vão escrever, então, a palavra aí, pescoço. Esses material didático, assim, embora pareça simples, e realmente é simples, vai facilitar muito as partes mais complexas que vão chegar lá na frente da anatomia. Né? Então, vocês têm que entender essa parte simples, básica, para poder entender as partes mais profundas, tá bom? Então, vamos lá escrever uma palavra pescoço. Prontinho, já fiz o meu modelinho didático, né? Escrevi aqui a palavra pescoço, delimitei, agora vejo vocês, tá bom? Então, agora aqui nessa parte do tronco, vocês podem escrever tronco em qualquer lugar aí, tá bom? E eu escrevo aqui, tá bom? Então, toda essa porção aqui é correspondente ao tronco do modelinho aqui didático, tá? Então, aqui, né, vou escrever lá, tronco, certo? Tronco, pronto, tronco. E aí, então, né, as porções livres aí, que seriam os membros. O membro aqui e o membro aqui. Então, a gente já escreve aí, né, no caso, em qualquer lugar, podem até abreviar com M, né? Então, aqui, no caso, o membro
Só que aqui é o membro superior, ok? É um membro superior. Vou colocar só como um S, membro superior. Vocês podem estar vendo aí, ó. Membro superior, né? Escrevi aqui como membro superior. E aqui, então, eu escrevo como membro. Peguei a câmera aqui certinho, né? Membro inferior. Vou colocar como um izinho aqui, ó. Vocês podem estar observando, ok? Agora, vamos começar aí as subdivisões. Quem seriam as subdivisões? Bem, a cabeça, ela é subdividida, né? Ela possui as suas duas áreas específicas aí, que seria aqui. A face, né? Então, aqui eu vou colocar como face. Olha lá, face. E o crânio. Pois bem, então coloquei lá crânio. Agora, o pescoço não tem as subdivisões, enfim, ele é representado pelos ossos lá das cervicais. O tronco ele vai ser subdividido em tórax. Então aqui é legal na boneca porque tem até a curvatura certinha. Eu vou acompanhar pelo quê? O tórax eu vou acompanhar pelas costelas. Então aqui, ó, as costelas já dão a curvatura, eu venho até a porção do externo, processo tifoide. Então ele faz ele faz bem essa curvatura aqui, ó, e volta para o sentido superior, tá? Então aqui. Então ele não vai ser reto, tá? Eu vou fazer assim, ó, nesse sentido, aqui, ok? Então aqui é o tórax. É no tórax que eu vou encontrar órgãos vitais, por exemplo, pulmão, os pulmões, né? Coração, enfim. Aí, abaixo do tórax, anatomicamente, eu vou ter o músculo diafragma, que vocês vão ver em outras ocasiões, né? Eu vou encontrar a região abdominal. Embora não dê para dividir, né? A região abdominal não tem uma delimitação específica entre o abdômen e a pelve, tá? Nós vamos fazer essa divisão aqui, tá? Então, abaixo eu vou encontrar o abdômen, né? E a pelve. Então, vou fazer essa divisão aqui, ó. Então, abdômen, não abdômen, tá? Abdômen. Vou colocar aqui, ó. Abdômen. Então, tá lá, abdômen, certo? E aqui, então, a pelve. Então, aqui, vamos lá por a pelve. Tá lá. O dorso. Então, a estrutura aqui, né? O dorso. Representado aí principalmente pelos ossos, né? Da coluna vertebral. Mais sinceramente aí as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Então, aqui é a região dorsal, né? Que é o dorso. O períneo, que é somente essa estrutura aqui de baixo, ela vai do ânus até os órgãos genitais externos, ok? Então, seria essa região aqui, eu não vou estar marcando, mas essa região aqui é o períneo, ok? Agora, quando eu falo lá do membro superior, ele também tem as suas divisões aí, né? Suas regiões. O membro superior tem 4 regiões, que seria o ombro, né? Então, aqui é o ombro. É importante que vocês façam a marcação, porque depois fica bem mais fácil aí para relacionar esses termos de relação e comparação. Então, ombro. Aí, após o ombro aí, que o ombro é constituído por uma região peitoral, uma região deltoide, vocês vão ver em outras ocasiões também, né? Então, o ombro, que seria a parte fixa, né? Que fixa o membro superior à região do dorso. Braço, que vai do ombro ao cotovelo. O braço, ele possui, assim, 2 regiões, tá? Ele possui uma região braquial anterior e uma região braquial posterior, ok? Mas nesse caso, vamos deixar só como braço. Aí, a região do cotovelo, tem região do cotovelo, que é a região do cotovelo posterior, e a região cubital, que ela é anterior. Então, o cotovelo, tá? Mas são as 4 regiões principais, é o ombro,
braço, antebraço. Tem gente que tem o costume de falar que tudo é o braço, mas não é, tá? Braço é do ombro ao cotovelo. Aí, do cotovelo ao punho, antebraço. Então, escrevam aí o antebraço. Então, antebraço. Vou colocar aqui no meu, vocês coloquem no de vocês. Tá lá? Antebraço. Para o antebraço, existem aí duas regiões, que seria quem? O antebraquial anterior, né? Seria essa porção aqui em posição anatômica. Antebraquial anterior, antebraquial posterior. Então tá aqui. Essa seria a terceira região. O braço é a porção mais longa que eu tenho aí do membro superior. O antebraço é a segunda porção mais longa que eu tenho aí do membro superior. Então, no membro superior, quem seria a porção mais longa? A porção mais longa é o braço. Quem que é a segunda porção mais longa do membro superior? É o antebraço. Aí abaixo do antebraço, né, fazendo seria a quarta região aí do membro superior, é a mão. A mão está localizado entre o antebraço, na verdade, sim, né, ela está localizada abaixo do antebraço, mas quem ficaria localizado entre o antebraço e a mão? É o punho, tá? Mas ali, ó, a quarta região seria quem? A mão. Então aqui, mão. Vamos colocar lá a mão, ok? Olha lá, mão, certo? Então, quais são as 4 regiões principais que eu tenho no membro superior? Ombro, braço, antebraço, mão. Então é importante que vocês façam esse esqueminha, tá bom? Agora lá para o membro inferior. O membro inferior ele é dividido em 6 regiões. Alguns autores até consideram assim menos, né? Consideram como quadril, coxa, perna e pé. Eu vou ser um pouco mais específica nessa área, para entrar mais na área da anatomia clínica. Então, vamos dividir essa área em 6 regiões mais necessariamente, ok? Então, nós vamos começar aí pela região glútea. Quem seria a região glútea? Então, seria a primeira região. Região glútea é aquela que contém as nádegas, seria a porção posterior, né? Na verdade, a região glútea é uma transição entre o tronco e o membro inferior. A região glútea, ela compõe as nádegas, que é posterior, e a região do quadril, que é lateral, tá? Então, seria a primeira porção aí. Então, seria aqui a número 1, tá? Número 1. A coxa, que alguns autores consideram já como coxa aí, como número 2, né? Seria mais profundamente para as áreas da anatomia clínica, é a região femoral posterior e região femoral anterior. Então, é a segunda região do membro inferior. A terceira região eu considero como o joelho, né? Mas para a anatomia clínica, então a terceira região é a região genicular anterior e a região genicular posterior. A região genicular posterior é muito importante porque ela é neurovascular. Ela é cheia de gordura, passa muitos vasos sanguíneos aqui e também aqui vai estar se bifurcando o nervo esquiático. Vocês vão em outras videoaulas que ele vai estar se bifurcando tibial e fibular. E ele é importante na dorsiflexão do pé. A quarta região, que seria a perna. Muitos têm o costume de falar que tudo é perna, mas não é tudo é perna, né? Na verdade, a perna é só aquela região que compreende do joelho até o tornozelo. A perna, clinicamente, nos livros de anatomia clínica, né, como o livro Moore, eu considero ela como região crural. Crural posterior, que seria a quarta região aí, tá? Região crural, quarta região. E crural anterior, tá bom? Então, que seria a região crural. A quinta região, que é a região talocrural, também conhecida aí, né, em alguns autores que eles passam bem rápido, como a região do tornozelo, região talocrural, ok? A quinta região, né, que é a talocrural, aqui, ó, né, tá mostrando aí, também conhecido como tornozelo. Aí, a sexta é a do pé, ok? Então, aqui, a do pé. Se eu fosse de uma maneira bem simples passar para vocês, como que seria organizada toda essa estrutura aqui do membro inferior?
estaria dividida como coxa, perna e pé, mas mais específico em 6 regiões, tá bom? Então, estaria organizado como região, primeiro aí, glútea, região femoral, região genicular, região crural, região talocrural e a região do pé. Pois bem, agora nós já temos a nossa divisão. Vocês tendo posse dessas regiões, é necessário que agora vocês saibam os ossos que se encontram na região correspondente, o que vai facilitar muito a aprendizagem de vocês, porque aí nós vamos finalizar com termos de comparação e relação. Eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade em termos de relação e comparação, justamente porque eles desconhecem essas regiões e também desconhecem alguns ossos. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é aquela onde nós vamos colocar esses ossos. Vamos começar pelo braço. O braço é o segmento maior que nós temos ali no membro superior. Nós temos um único osso. Quem seria esse osso? O húmero. Então, nós vamos colocar húmero. Aqui, ó. Vocês vão escrever agora no lado esquerdo a palavra húmero. Vamos lá? Olhem lá. Eu coloquei húmero, vocês coloquem aí o húmero. Agora, nós vamos para o segundo segmento maior do membro superior, que é o antebraço. Para vocês não se confundirem, vamos pensar assim. Lá no antebraço nós temos 2 ossos. Quem seriam eles? Nós temos o rádio e a ulna. Vamos pensar que o rádio, a anteninha do rádio é o polegar, ok? Então, se eu virar a mão, no sentido do polegar eu tenho o rádio. Olhem lá o polegar do bonequinho aqui, ó. Tá? Então, no sentido dele, eu vou colocar o rádio, do dedo mínimo, eu coloco a ulna, tá? E eu vou tirar aqui para facilitar, tá bom? Então, vamos lá. Olhem só. Eu coloquei a palavra rádio no sentido do polegar, ulna no sentido do dedo mínimo, ok? Só que agora eu vou entrar nos ossos da mão, certo? Os ossos da mão, ele é constituído pelo carpo, que forma lá o punho. A palma da mão é formada pelo metacarpo, os dedos pelas falanges. Então, nós vamos incluir aqui, só que eu vou abreviar. Vou colocar no meu, vocês colocam no de vocês. Depois a gente faz uma comparação, ok? Vamos lá? Prontinho. Olhem só como ficou. Então, aqui na mãozinha do boneco, eu coloquei na região do punho a palavra carpo, ok? E aqui, formando aqui, ó, o dorso da mão, já consigo visualizar um metacarpo. E nos dedinhos as falanges. Só lembrando que nós temos aqui, ó, 2 divisões. Então, nós temos a falange proximal, média e distal. Mas a gente já vai chegar lá porque a falange proximal, média e distal. Que eu percebo aí que tem um pessoal que tá com algumas dúvidas. Inclusive, chegaram até a postar lá nos comentários de uma outra videoaula que eu fiz. Então, justamente, eu regravei, tô regravando essa aula, né? Pra facilitar aí pra vocês e também para os meus alunos que estão acompanhando as videoaulas, ok? Então, vamos lá. Carpo, metacarpo e as falanges, certo? Agora, nós vamos lá para o membro inferior. Para isso, então, tirem o membro inferior aí, para que a gente possa, então, estar colocando os ossos correspondentes, ok? Como eu fiz aqui, tá? Olha lá. No osso ali, que forma a coxa, a região femoral, né? Nós temos aqui o fêmur. No joelho, embora o joelho ele seja formado aí, né, pelos côndilos do fêmur, também pelos côndilos da tíbia, nós vamos representar com um único osso aí, que seria a patela. Agora, para a perna, que seria a região crural, nós vamos estar representando pela tíbia e pela fíbula. Guardem assim,
Fíbula é fina e fora. Então, nós vamos colocar aqui pro lado de fora a fíbula, para o lado de dentro, vulgarmente conhecido como osso da canela, mas errado falar osso da canela. Tíbia, ok? Então, tíbia para o lado de dentro, fíbula para fora. Olhem lá. Então, tíbia, fíbula, ok? Agora para o pé. O pé, ele é formado aí pelos ossos tarsais, metatarsais e falanges. Então, aqui, ó, quem forma o calcanhar? Um deles é o calcâneo, que pertence ao tarso. Nós vamos colocar abreviando como T. Formando o peito do pé, são os metatarsos. Todos os dedos vão ter 3 falanges na sequência, menos o hálux, que é correspondente aí para o polegar, tá? Eu não falo polegar pro dedão do pé, eu falo hálux. Então, ele vai ter só 2 falanges. Mas aí todos os dedos vão ter falanges, né? Todos vão ter 3 falanges, menos o dedão do pé, que é o hálux, ok? Então, vamos lá. Estão lá. Tá aqui, ok? Então, tarso, metatarso e as falanges. Prontinho, ok? E aqui, ó, conectando o fêmur, a região dorsal, nós vamos ter o osso do quadril, tá? Então, aqui vai ter o osso do quadril. Agora, eu vou estar utilizando a canetinha azul. Por que eu deixei ela quase pro final ali? Porque eu vou estar marcando aí os ossos, alguns ossos aí da cabeça e também os ossos da região dorsal. Vamos lá, então, para a região aqui, ó, do dorso. Lá na região do dorso, quem forma ali o tórax? Eu vou ter a formação dele pelo externo, só que esse externo não é com X, tá errado se falar externo com X. Externo com X é longe de um centro ou cavidade. Externo com S é osso. Então, vocês vão colocar no sentido aí, ó, da vertical, ok? Olha lá como ficou. Externo, certo? Unindo-se ao externo para formar a caixa torácica, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar as costelas. Então, vocês coloquem aí, né, o termo costelas. Como mostra aqui, ó, costelas, certo? Além disso, nós vamos encontrar lá, formando o dorso quem? Os ossos da coluna vertebral. Então, ó, abaixo das cervicais que formam o pescoço, nós vamos encontrar quem? As vértebras torácicas e as vértebras lombares. Nós temos 12 vértebras torácicas. Em compensação, nós temos aí 5 vértebras lombares. Colocaríamos só como ossos da coluna vertebral, ok? Então, coloquem aí na região dorsal, ossos da coluna vertebral. Como mostra aqui, certo? Ossos da coluna vertebral. Para o pescoço, nós vamos colocar vértebras cervicais, certo? Então, acrescentem como vértebras cervicais. Bom? Agora, para a região facial. Ossos que formam a região facial, quem seria? Ossos nasais. Então, vamos identificar aí um osso nasal, por exemplo, ossos nasais. Então, nasal. Certo? Outro osso que forma parte aí, né, dos ossos faciais. Por exemplo, do blush, né, que é o osso zigomático, certo? Aqui, ó, zigomático. Então, osso zigomático, certo?
Aí, quem mais eu tenho, né? Tem uma diversidade de outros ossos. Aí também fazendo parte, por exemplo, eu tenho a maxila, enfim, fazendo parte também dos ossos faciais, né? Mas eu vou colocar não vou me abordar muito na área aí dos ossos da cabeça. Vou colocar agora 2 ossos aí cranianos, já coloquei só 2 ossos faciais, que seria quem? O osso frontal. Então tá aqui, frontal. Que é o osso da testa aí, né, ó. Frontal. E da nuca, o osso occipital, que é um osso que vai proteger o cerebelo. Para quem não sabe, o cerebelo é uma área do encéfalo responsável pelo equilíbrio e outras funções também. Olha lá, occipital. Aqui. Certo? Vou colocar desse lado e desse aqui também, tá? Então tá aqui. Pronto, então tá lá, occipital. Então agora que nós finalizamos aí, né, a nossa divisão e colocamos os ossos, vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem aí quais seriam os termos de relação e comparação. Porque nada adianta eu querer colocar aqui para vocês um modelinho e já falar assim, vamos lá tentar entender termos de relação e comparação. Eu percebo que senão vocês vão ter uma certa dificuldade. Vamos agora encaixar, né, as estruturas aí correspondentes. Agora que vocês já têm aí montadinho o boneco de vocês, fica fácil aí descobrir quais seriam os termos de relação e comparação. Para isso, então, vamos começar pelo superficial, intermédio e profundo. Esse termo não precisa necessariamente o boneco estar em posição anatômica, porque ele leva em consideração a superfície. Um exemplo seria a pele. A pele e os ossos. O que a pele teria a ver, por exemplo, com o úmero? A pele, ela é superficial, porque está mais próxima da superfície. Já o osso, o úmero, ele é profundo, está mais distante da superfície. Contudo, se eu pegar, por exemplo, o músculo que o reveste, então eu pegar assim, a pele, músculo e osso. Qual seria o termo adequado a ser utilizado? Nesse caso, eu utilizaria que a pele, superficial, que está próxima à superfície. O músculo, ele é intermédio, porque ele vai estar entre a superfície e o osso. E o úmero, por estar mais afastado, ele é profundo. Então, esse termo aí, ele não vai estar se aplicando a um termo de posicionamento corporal, ok? Agora, quando eu penso em ossos, medial, lateral, enfim. Vamos começar aqui, ó, por exemplo, pelo rádio, né, que vocês colocaram aí, né, rádio, e pela ulna, né? E aí eu até falei lá para vocês, né, o rádio, a linha do rádio, polegar, e a ulna. Então, qual seria a relação dos dois? Se eu olhar por aqui, ó, vocês vão ver que a ulna, em posição anatômica, ela está mais próxima de quem? Ela está mais próxima da linha mediana, porque vocês traçaram uma linha mediana. Tudo que estiver mais próximo à linha mediana é considerado como medial. Mais distante, lateral. Então, eu tenho 2 termos aí para ser comparado, um do ladinho do outro. Então, o rádio é medial e a ulna é lateral. Se eu pensar aqui, ó, na fíbula e na tíbia, a tíbia está mais próxima a essa linha mediana. Portanto, a tíbia, ela é medial e a fíbula, ela é lateral, ok? Agora, vamos pensar num termo de posterior e anterior. Como eu poderia pensar isso? Vocês lembram na videoaula lá das massinhas que eu fiz? Posterior e anterior refere-se àquele plano coronal, mais próximo à frente do corpo, anterior. Mais próximo ao dorso, posterior. Então aqui, ó, pensando no osso frontal e no osso occipital. Qual a relação do frontal com o occipital? O frontal, ele é anterior, mais próximo à frente do corpo.
E o occipital posterior, mais próximo ao dorso, ok? Vamos para um terceiro termo, que seria aí superior e inferior. Vamos pensar assim, ó. Qual a relação que o fêmur tem com o húmero? Então, aqui, fêmur, ok? E o húmero. O húmero está mais próximo da cabeça. Fêmur mais próximo aos pés. Portanto, o húmero é superior. O fêmur é inferior. Quando eu falo superior e inferior, eu me refiro mais próximo à cabeça. Inferior, mais próximo aos pés. Quem está mais próximo à cabeça? É o húmero. Quem está mais próximo aos pés? É o fêmur. Então, termos superior e inferior referem-se à proximidade em relação à cabeça. Inferior, mais próximo aos pés. Pronto. Já saímos desse quarto termo de relação e comparação. Vamos para o quinto termo, que seria proximal e distal. Quando eu falo em proximal e distal, eu me refiro à raiz do membro. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu penso em antebraço, olha lá, antebraço e braço. Entre o antebraço e o braço, quem está mais próximo ao ombro? O antebraço ou o braço? Aí vocês falam, é óbvio, né? O braço está mais próximo ao ombro, então ele é proximal. O ombro é proximal em relação ao ombro, então braço proximal. O antebraço está mais distante, então ele é distal. Ok, mas se eu comparasse com a mão? Fizesse uma comparação assim, ó, braço, antebraço e mão. Quem seria proximal? Braço. E quem que é mais distante? A mão. Então, braço é proximal, mão é distal. Mas, e o antebraço, como que ficaria? Nesse caso, a gente vai utilizar um outro termo, que seria o termo médio. Nesse caso, eu tenho braço proximal, antebraço é médio e a mão seria distal. É por isso que nas falanges dos dedos, né, nós temos a falange proximal, falange média, falange distal, ok? Então, braço proximal, mão distal, antebraço médio, ok? Então, nós terminamos esse quinto termo, seria proximal e o distal. E se eu tiver um terceiro elemento? Médio. Não medial, hein? Porque medial refere-se à proximidade da linha mediana. Agora, o que seria externo e interno? Externo e interno refere-se à proximidade ou à distância de uma cavidade. Se ela estiver próxima a um centro ou cavidade, eu dou o nome de interno. Se ela estiver distante de um centro ou cavidade, externo. Por exemplo, aqui ó, nós temos a cavidade pélvica. Vai haver uma artéria passando ali que é chamada artéria ilíaca. Essa artéria ilíaca é chamada artéria ilíaca comum. Ela vai se bifurcar em duas artérias. A artéria ilíaca externa, que vai dar origem à artéria femoral, e uma artéria ilíaca interna, que vai irrigar as vísceras internas ali, como bexiga, enfim, a cavidade pélvica, né, mais internamente. Então, muitos perguntam assim, por que eu não posso considerar essa artéria como artéria ilíaca superficial e profunda? Porque aqui se refere a uma cavidade. Toda vez que eu tiver uma cavidade, eu dou o termo de externo e interno. Então, externo e interno, ele se refere a um centro ou cavidade. É diferente de superficial e profundo. Quando eu utilizo o termo superficial e profundo, eu estou me referindo à superfície. Não necessariamente que aquela ali eu tô colocando uma cavidade. Se eu especifico que naquele local tem uma cavidade, eu digo, se a estrutura está próxima a um centro ou cavidade, por exemplo, eu tenho dois círculos. O círculo A está próximo ao centro. O círculo B está para fora desse centro ou cavidade. Eu digo que o círculo A é interno. O círculo B é externo, porque eu especifiquei que tem um centro ou cavidade, como no caso aqui da pelve, para a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna, ok? Agora, existem também os termos de associativos, que eu posso estar utilizando assim, ele é inferomedial ou ele é superolateral, por exemplo. Eu posso dizer que o rádio ele é superolateral. Por que eu posso dizer que o rádio ele é superolateral? O rádio ele é localizado no membro superior, lembra? Rádio, membro superior. Mas por que eu falo que ele é lateral? Porque ele tem uma estrutura que pode ser comparada com ele, que seria quem? Seria a una,
Então, eu não posso falar, por exemplo, que o húmero, ele é superolateral. Ele é super, realmente, ele tá no membro superior. Mas ele é lateral? Não, porque ele é sozinho no braço. Agora, se eu falar da tíbia, ela é inferomedial, é correto. Por quê? Ela tem uma estrutura para ser comparada com ela, que é a fíbula. Não é correto dizer que o fêmur ele é superomedial ou superolateral. Por quê? Primeiro que ele não é superior, né? E agora, mas se eu colocar então o termo inferomedial ou inferolateral, também não é correto. Infero é certo, porque ele é do membro inferior, mas lateral medial, não, porque ele é sozinho na coxa. Eu posso falar que a fíbula, ela é inferolateral. Infero porque ela é do membro inferior. Lateral porque ela é lateral em relação à tíbia. Para usar o termo lateral ou medial, eu tenho que ter alguém para ser comparado. Eu não posso dizer, essa caixa de bombom é mais gostosa do que... né? Então tem que ter alguém para comparar, um parâmetro para ser comparado, ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like em nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho